Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo ciclo de palestras online Educação Física, o CDB, com o título O Saber nos Aproxima. Eu sou a professora Fabiana, vou fazer uma breve apresentação do professor Cazuza e após a fala dele, nós teremos um tempo para as perguntas. Então, vocês podem utilizar o chat para já ir fazendo comentários, questionamentos de vocês. A ideia é justamente de quem pode participar ao vivo esse privilégio dessa interação direta com o professor. Em nome do curso de Educação Física da UCDB, gostaria de agradecer imensamente ao professor Cazuza que concedeu esse tempo de estar conosco hoje. O professor Dr. José Cazuza de Faria Júnior possui graduação em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, mestrado e doutorado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor efetivo do Departamento de Educação Física do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba e bolsista em Produtividade e Pesquisa do CNPq. É professor do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade de Pernambuco e na Universidade da Paraíba. Atuou como editor-chefe da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde no período de 2010 a 2020 e atualmente é editor associado da Revista Brasileira de Epidemiologia, membro fundador da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Epidemiologia e Atividade Física, GPAF. E, para quebrar um pouquinho a formalidade, o professor Cazuza e sua família são amigos muito queridos do coração, então fico duplamente feliz. A palavra é sua, Cazuza, fica à vontade. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas que estão presentes, né, desse novo jeito, essa nova maneira que, infelizmente, essa condição que estamos vivendo nos colocou. Então, inicialmente, eu quero cumprimentar a professora Fabiana, que, na verdade, eu prefiro chamar de Fábio, para expressar o meu sentimento de alegria e de amizade que tenho e admiração por ela. Quero agradecer ao CDB pelo convite, mais ainda por estar sendo moderado e fiscalizado pela professora Fabiana nesta tarde, para que eu não fale nenhuma bobagem além do mínimo. Agradecer a presença de todos, né? Dizer que estou muito feliz em estar aqui para a gente conversar sobre um tema que eu tenho bastante interesse e muita motivação para falar sobre ele. Mas antes da gente começar a falar do tema propriamente dito, eu quero demonstrar aqui minha extrema e expressa solidariedade com todas as pessoas que, infelizmente, de forma direta ou indireta, perderam algum amigo, algum parente, algum colega, e aí nós já vamos totalizando quase 150 mil histórias de vida, né? Cada pessoa tem a sua história de vida, tem um legado, e essas pessoas, infelizmente, foram interrompidas de forma precoce por um problema tão grave de saúde pública, mais ainda por saber que grande parte dessas pessoas foi embora por um descaso, por um descompromisso de muitos governantes aí do nosso país. Ao mesmo tempo que a gente precisa agradecer a centenas de milhares que foram salvos pelo empenho dos profissionais de saúde, que, apesar das condições adversas, conseguiram colocar suas vidas em risco para salvar a vida de um próximo, né? Então, isso é bastante louvável. E quero dizer também da minha alegria de estar sendo moderado pela professora Fabiana, né? Eu dizia para ela em outra ocasião que o tema, né, a proposta do tema da palestra não poderia, o que une o tema da palestra não poderia ser tão enriquecedor no sentido de dizer que a ciência ela nos aproxima. Então, foi pela ciência que eu tive a grata oportunidade de me tornar amigo da Fabiana, da professora Fábio, uma pessoa de mais alta qualidade enquanto ser humano e profissional, dispensa comentários. Eu acho que dificilmente tenhamos uma semana na nossa residência que o nome da professora Fabiana não seja exaltado por todo o carinho que temos por ela, né?
Isso é uma foto da minha filha, quando eu tinha 3 anos de idade. Eu fui estudar na Universidade Federal de Santa Catarina, e foi quando eu conheci a professora Fabiana. E tanto tempo se passou, né? Hoje essa é a minha filha, ela tem 16 anos de idade, mas mesmo transcorrido todo esse tempo, nós continuamos ainda extremamente próximos e com muita amizade. Então, vamos conversar um pouco sobre o tema que está nos unindo aqui hoje à tarde, né? Vejam que esse tema comportamento sedentário tem sido foco de muitas pesquisas, né, de muito interesse da população. E aí, porque se a gente voltar um pouco no tempo, é importante comentar essas questões. Vejam que quando eu me formei, mais ou menos ali na final de 1997, 98, né, começo de 98, durante toda a minha graduação, a gente já falava em comportamento sedentário, mas, na verdade, falava muito mais de comportamento sedentário. Na verdade, falava muito mais de sedentarismo, né? E, pasmem, né? A palavra sedentarismo, à época usada naquele contexto, ela estava muito ligada, né, ao fato de classificar as pessoas do ponto de vista do risco cardiovascular como sendo uma pessoa que teria baixa aptidão física. Então, a gente pegava os livros lá do Michael Pollock, do James Skinner, do McCardley Cat, né? E estava lá no capítulo sobre avaliação de risco cardiovascular que ter baixa aptidão física, né? Consumo máximo de oxigênio, o famoso VO2 máximo, baixo, era um indicador que a pessoa seria classificada como sedentária e ela teria um risco maior do ponto de vista cardiovascular. Bom, o tempo passou, a gente cada vez mais deixou de usar esse termo, né, como uma condição de classificação de aptidão física, ainda bem, mas a gente ainda continua, apesar de ter avançado, a gente ainda continua usando a palavra sedentarismo como um indicador de baixo nível de atividade física ou de inatividade física. É menos grave do que o da aptidão física, porque a aptidão física, né, é um produto, né, é um aspecto mais de ordem biológica. A atividade física é um aspecto comportamental, juntamente com o comportamento sedentário, mas continuamos tão grave quanto. Por que tão grave quanto? Porque inatividade física e sedentarismo, ou atividade física e comportamento sedentário, são dois construtos completamente diferentes, né? Até podem e estão interrelacionados, mas são extremamente diferentes. Mas a gente ainda continua usando isso como sinônimo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o tempo avançou e a gente começou a ver comportamento sedentário muito ligado, né, à ideia do tal do screen time, né? São os tempos de tela, computador, videogame e televisão, né? Veja que se a gente pensar começo de 2000, final da década de 1990, todo o foco no comportamento sedentário ficou deslocado para esses 3 componentes. E a ideia estava muito ligada a 2 coisas, basicamente. Porque isso leva as pessoas a ficarem mais obesas e pode levar as pessoas a ter comportamentos mais agressivos. Olha, são 2 problemas de saúde pública, né, graves, né? Mas, se a gente comparar o tempo de hoje, é uma quantidade bem menor de problemas de saúde sendo linkada a comportamento sedentário. E aí o tempo avançou e, se a gente se posicionar ao que estamos hoje, vocês vão perceber que hoje a gente tem falado bastante, né, na verdade, do que a gente chama de comportamento sedentário total, ou algumas vezes até de forma equivocada, a gente passa a chamar de tempo sentado, né? Tempo sentado é uma coisa, comportamento é outra, sedentário é outra, e nós já vamos comentar. Então, é mais ou menos nesse cenário aí que a gente está, de modo que hoje comportamento sedentário, se vocês perceberem nessa primeira rodada, é um construto entendido como um aspecto muito mais amplo do que o que a gente entendia há 20, 30 anos atrás. Não só do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista que ele representa no nosso debate na área da saúde, né? E eu considero isso um avanço importante.
Então, o que a gente pode concluir, né? O que a gente percebe também, né? Ao ler jornal, revista, acessar as redes sociais, programa de televisão, documentários, papers, artigos, livros, é que comportamento sedentário está na moda. E isso é bom por um lado, mas me preocupa por outro, né? Com todo respeito, a moda é sempre uma coisa relativamente complicada, porque a gente começa a usar e às vezes nem sabe por que está usando. E às vezes a gente começa a pejorar uma coisa que estava na moda e não está mais, e depois essa mesma coisa que criticamos, por ser moda, volta a ser moda de novo. Então a ideia de moda está muito baseada, às vezes, em pouca criticidade. Então, ao assumir que comportamento sedentário está na moda, me preocupa um pouco, porque eu acho que a gente tem feito alguns debates, estudos e pesquisas, onde a gente tem sido relativamente um pouco modista, pouco crítico. E eu acho que a gente precisa discutir um pouco e rever um pouco essas questões. E aí eu tentei preparar uma ideia, né, para a gente gerar um debate, além das reflexões gerais, é que se a gente pensar em comportamento sedentário hoje, a gente teria que, talvez, com certeza, imaginar 8 elementos que são e precisam ser, na verdade, né, o foco do nosso debate. Né? Um é a questão dos conceitos, né? Conceitos e definições. O que é e como que na prática a gente termina definindo isso. Né? Outra questão que a gente coloca como importante se falar é quanto que as pessoas estão envolvidas em comportamento sedentário e como é que isso está se deslocando no tempo e como é que isso se projeta de uma fase da outra para a vida, que seria o item 2. Há um outro aspecto importante que é a questão dos mecanismos. Né? A gente fala muito que comportamento sedentário é ruim para a saúde, mas eu vou dizer para vocês que tem muitos comportamentos sedentários que, na verdade, eles são bons para a saúde, né? E a gente só imagina que eles são ruins. Então, eu falo sempre assim que é para provocar. E por que eu estou provocando? Porque eu tenho percebido que as pessoas têm pego medidas e comportamento sedentário, olhado só pelo lado ruim e associado com alguns indicadores de saúde, mas nem sabem por que estão associando. Nem sabem qual é a plausibilidade, pouco conhecem os mecanismos ou estabelecem mecanismos de relação para poder criar um corpo de conhecimento, ampliar o corpo de conhecimento sobre o assunto. Simplesmente a gente está fazendo. Por isso que eu uso o termo está na moda. Um outro tema que a gente poderia falar é quanto que a gente deveria, né, limitar ao longo do dia em comportamento sedentário. Né? Outro aspecto importante é como é que a gente mede comportamento sedentário, né? Quais são os instrumentos, quão precisos eles são. Né? Outras questões o quanto a gente sabe que ficar em comportamento sedentário é bom ou ruim para a saúde. O que determina, né, uma pessoa estar em comportamento sedentário? E, por fim, é possível a gente intervir e reduzir o comportamento sedentário nessas pessoas? Então, vejam, não se assustem, né? Eu sou uma pessoa extremamente empolgada com esse tema, mas eu tenho noção de tempo e espaço, a gente não teria a menor condição de falar desses 8 temas hoje. Então, eu destaquei aí 4 tópicos, mas, na verdade, a gente vai falar sobre dois com maior profundidade, os outros 2 vamos dar uma passada relativamente rápida e deixar para as questões. Tudo bem? Então, vamos à questão do conceito e definição. Vamos tomar uma brincadeira como nosso pontapé inicial. Se a gente estivesse diante de uma máquina eletrônica, né, que vende aquelas bebidas, né, comidas, é muito típica, né, fora do Brasil, mas cada vez mais está ganhando corpo aqui no nosso país, é óbvio que se a gente apertasse o botãozinho aqui que a gente quer, que é o A5, a gente gostaria que de fato saísse o produto A5, ele está lá em cima, roxinho. Mas vocês imaginem apertar o 5, pagar pelo 5, mas quando sair o produto aqui no canto inferior direito, saísse um pedaço de papel ou um graveto. Olha, eu acho que a gente ficaria extremamente chateado. Então, é mais ou menos nesse tom de brincadeira que eu vou dizer que a gente também deveria ficar chateado quando a gente vê, seja no cenário de pesquisa, seja no cenário da conversa informal, no cotidiano, nas aulas, com os alunos, nos documentários, nas entrevistas de televisão, internet, etc. e tal, a gente também deveria ficar chateado quando as pessoas... Quando as pessoas falam em comportamento sedentário como um aspecto que fosse uma outra coisa.
né? Então, vejam, eu selecionei esses dois exemplos aqui para vocês darem uma olhada. São dois convites, né, de mobilização de pessoas para entrarem em pesquisas, né, naquelas intervenções feitas nas universidades. E percebam que tanto no exemplo A quanto no exemplo B, vocês vão olhar que as pessoas estão dizendo que querem mobilizar pessoas sedentárias. A pergunta é, será que é isso mesmo que os pesquisadores querem? Pessoas sedentárias? Ou, na verdade, eles querem pessoas que não fazem atividade física? Ou eles querem pessoas que não fazem exercício físico? Então, vejam que a gente tem muita dificuldade com esses conceitos na área de atividade física, na área de educação física, e não deveríamos, né? É a nossa área mãe, a nossa área principal. Se a gente está tendo dificuldade com esse conceito, imagine os outros profissionais e a população em geral. Então, veja que mesmo no campo da pesquisa, a gente tem tido dificuldade com esses conceitos. Mas pior, né? Não para aí. Veja, isso é uma página do Ministério da Saúde, é a nossa agência maior de saúde do país. E, de propósito, eu fui lá e copiei ao pé da letra. E no dia 5 de abril de 2020, o Ministério da Saúde usou a seguinte frase. Eu vou ler e eu peço permissão a vocês e paciência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo é considerado o quarto maior fator de risco de morte no mundo. Olha, isso foi tirado do relatório da Organização Mundial de Saúde, que trata sobre as doenças crônicas não transmissíveis no mundo. E se vocês forem lá, o que vocês vão observar é que o quarto fator de risco mais importante é inatividade física. Ou seja, é não atender aquelas recomendações que todos nós sabemos dos 50 minutos, né, por semana. Então, veja, não é sedentarismo. O que mais bata e está entre os 4 principais fatores de risco é a inatividade física. Sedentarismo é outra coisa. Então, nem a nossa própria agência de pesquisa consegue trabalhar bem com isso. E aí eu imaginava, né, no fundo do coração, que a gente já tinha isso superado, que a gente já estava muito bem estabelecido que era comportamento sedentário. Apesar de a gente ter hoje uma rede de pesquisadores no mundo sobre comportamento sedentário e que uma das tarefas desse grupo, dessa rede de pesquisa sobre comportamento sedentário no mundo, foi trabalhar com as questões conceituais, né? Fazer grupos de trabalho, consulta a especialistas e diversos profissionais para estabelecer um conceito. E aqui no Brasil, eu e o professor Danilo, da Universidade Estadual de Londrina, participamos e trabalhamos aí nesse grupo. E o que é que ficou estabelecido lá, né? Apesar de a gente ainda saber que precisa superar alguns limites, mas nós já temos um conceito muito bem estabelecido de comportamento sedentário. Se vocês me perguntarem, tem críticas? Tem críticas. É preciso evoluir? É preciso evoluir. Mas a gente tem que olhar o quanto nós já evoluímos. Então, vamos refletir assim. Se vocês tomarem esse círculo como o nosso ciclo de 24 horas do dia, vocês vão ver que ele tem 3 partes. Ou nós estamos dormindo, ou nós estamos acordados, e quando nós estamos acordados, só tem 2 possibilidades. Ou nós estamos em comportamento sedentário, né? Que é essa partezinha aqui, ou nós estamos em atividade física. E aí, o que é que a gente entende hoje sobre comportamento sedentário? Toda e qualquer atividade que a gente realiza na posição sentada, deitada ou reclinada, né? Durante o período que estamos acordados, e cujas atividades têm um baixo gasto energético que se estabeleceu a partir dos compêndios de atividade física, que o limiar deveria ser menor ou igual a 1,5 metros. O equivalente metabólico, quantas vezes mais a gente está gastando de energia para além da condição de repouso basal. Não vamos discutir a diferença entre repouso e basal aqui agora. Então, veja que está muito claro, 3 elementos. Posição, sentada. Gasto energético, baixíssimo. E está acordado. Então, todas as atividades que a gente desenvolve ao longo do dia, que tem essas 3 características, são classificadas como comportamento sedentário, né? E a gente faz isso em vários contextos. Pensem no dia de vocês. Eu acordei. Em que momentos eu fiquei sentado e fazendo o quê? Em que locais? Então, vocês vão perceber que a gente pode fazer isso em vários períodos do dia, em vários dias, diferentes dias da semana, às vezes de forma mais habitual ou atual, em diferentes situações, né, contextos,
e com elementos de ordem cultural, social, ambiental, educacional. Então, é um construto, né, próprio e que não é sinônimo de inatividade física, né? E aí, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas é só para antecipar um pouquinho. Quando a gente fala em comportamento sedentário, a gente tem várias possibilidades de quantificar isso, né? A gente pode medir apenas o tipo, eu assisti televisão, eu fiquei no computador, eu fiquei sentado durante o deslocamento do trabalho para casa. Numa semana eu me envolvi em 30 comportamentos sedentários diferentes. Por dia eu fico em 3, 4 comportamentos. Por dia eu fico tantas horas. Eu fico em tantos blocos sentados de 5, 10, 15, 20 minutos. Eu faço interrupções no meu comportamento sedentário. Então, veja, que é o construto comportamento sedentário, ele se expressa de diferentes maneiras. A gente pode quantificá-lo de diferentes maneiras. E aí o que é importante a gente entender é que cada maneira dessa, cada representação dessa, pode guardar uma relação diferente com certos aspectos de saúde. E é isso que as pessoas não têm dado muita atenção. Então, por exemplo, dependendo do que vocês estão estudando, às vezes é muito mais importante saber o tipo de comportamento sedentário que a pessoa se envolve do que quantas horas ela fica. E às vezes saber quantas horas ela fica é muito mais importante do que saber os tipos de comportamento. E eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Eu estou querendo saber se a quantidade de horas que eu fico sentado pode ter um efeito no meu controle de glicemia. Do ponto de vista biológico, o corpo não está nem aí se foi sentado assistindo televisão, jogando videogame ou no computador. É uma questão de tempo sentado. Agora, se tu está estudando comportamento violento, problemas de afetividade, de concentração, de adotar comportamentos de mais consumismo, etc. e tal, talvez saber quantas horas a pessoa ficou sentada não tenha relevância nenhuma, mas sim quais comportamentos ela ficou e quanto tempo ficou, quantos dias por semana ficou, né? Por exemplo, quantas vezes assistiu televisão, por quanto tempo, que seria o canal onde se propaga bastante, né, ideias de corpo, ideias de consumo, como também nas redes sociais. Então, é importante a gente ter essa ideia, né, do que é o comportamento sedentário, em que domínios ele pode se expressar, mas também é importante a gente entender que ele também pode se expressar ou ele pode ser quantificado com diferentes perspectivas, e cada perspectiva e forma dessa pode guardar uma relação específica com o que a gente quer estudar ou avaliar do ponto de vista de saúde nos seus mais diversos domínios. Tá? E aí, para a gente encerrar essa primeira rodada, outro aspecto importantíssimo. Vamos fazer essa disseminação entre os colegas, né, na nossa lugar de atuação profissional, nos lugares onde a gente se comunica, para a gente avançar um pouco no sentido de deixar de achar que sedentário é o lado extremo inverso do não fazer atividade física. Então, uma pessoa ela pode ser quantificada no contínuo como aqui, muito ativa, e se ela vai fazendo menos atividade, ela é sedentária. Não, ela é ativa, se faz muito, e se vai se deslocando para cá, na verdade, ela está ficando inativa. Ela não está ficando sedentária. Porque essa pessoa que é muito ativa, ela já pode ser muito sedentária. Então, quando eu falo de atividade física e inatividade física, eu estou falando de medir a atividade física. E quando eu falo de ser sedentário ou muito sedentário, eu estou falando de medir comportamento sedentário. Então, a gente não pode medir a atividade física e alocar uma classificação de sedentarismo nas pessoas. E a gente também não pode medir sedentarismo e alocar uma classificação de inatividade física nas pessoas. Então, é importante a gente avançar e vencer essa barreira, porque senão a gente não consegue progredir nos estudos na área de comportamento sedentário, né? E eu procurei chamar a atenção bastante disso num editorial extremamente curto e simples, né? Que vocês podem ler, quem não leu ainda, publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, onde eu alerto justamente para esse fato, né? São dois aspectos distintos, e o que a gente tem que trabalhar e conviver sem nenhum problema, não precisa se estressar com isso, nem gerar um debate desnecessário, é que na população, independentemente da faixa etária, é possível sim, e acontece sim, um fenômeno muito simples.
teremos pessoas muito ativas e, ao mesmo tempo, extremamente sedentárias. Muito ativas porque fazem muita atividade física e muito sedentárias porque ficam muito tempo sentadas. E também podemos ter pessoas que são pouco ativas e também podem ser relativamente pouco sedentárias. Neste segundo exemplo é mais complicado, porque quanto menos atividade física eu faço, o tempo que eu vou deslocando é para algum lugar. Ou eu estou dormindo ou eu estou em comportamento sedentário. Mas veja que são dois construtos completamente diferentes e que têm uma inter-relação. E aí, por que a gente está tão focado, né, tão, aspas, preocupado com essa temática? Né? Porque se a gente olhar no dia a dia, cada vez mais a gente tem oportunidades de ficar sentado. Ao contrário do que a gente imaginava lá nas décadas de 1990, que era videogame, computador e televisão, só o fato de a gente pensar no celular, o fato de nós pensarmos na automação do trabalho e na automação de muitos serviços do lar, e se a gente pensar o quanto que a gente mudou a forma de se deslocar, né, e problemas no trânsito, de mobilidade urbana, etc. e tal, vejam que cada vez mais a gente foi incrementando, aumentando possibilidades de ficar sentado ao longo do dia. Ou seja, estamos contribuindo para aumentar cada vez mais o tempo em comportamento sedentário. E aí, para vocês terem uma ilustração, que só basta acordar. Depois que acordar, comecem a pensar um pouco quanto tempo e em quantas oportunidades a gente tem para ir ficando sentado. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que eu vejo muitos colegas comentarem, né? O nível de atividade física está caindo. Tudo bem, é verdade, caiu e caiu muito, né? Só que o que a gente tem observado é que não está caindo como caiu muito atrás, por vários motivos, né? A gente até pode fazer um outro encontro para debater sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa linha vermelha e azul que está falando sobre o nível de atividade física, vejo que talvez mais me preocupa é o quanto a gente está aumentando de comportamento sedentário. E esse aumento no comportamento sedentário, né, ele normalmente acontece às custas, que se é quando eu estou acordado, ele acontece às custas de eu estar retirando tempo em atividade física pelo menos leve. Então, por exemplo, olha um exemplo clássico aqui agora, a nossa conversa. Se nós estivéssemos no evento, né, ao vivo, em tempo real, do ponto de vista físico, né, todos no mesmo espaço, eu estaria de pé, me deslocando para um lado e para o outro. O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou falando com vocês sobre comportamento sedentário em comportamento sedentário. Então, se a gente falar aqui por 50 minutos, eu perdi 50 minutos de ficar fazendo atividade leve, que já tem algum benefício para a saúde, para muitos aspectos de saúde. Então, esse é um fator preocupante. Cada vez mais a sociedade está caminhando para ficar mais sedentária. Talvez não tão inativa, mas muito mais sedentária. E aí a gente tem observado, né, os alertas que muitas agências de pesquisa e pesquisadores e artigos de pesquisadores importantes, né, na nossa área, na área de saúde como um todo, alertando sobre o impacto que o sedentarismo pode ter nos níveis de saúde de uma população. E aí eu fui atrás de saber, bom, mas com que frequência ou quanto, né, sedentarismo, né, ficar sentado, é atribuído a um aspecto ruim de saúde. Então, veja, hoje, né, é óbvio que isso parou em 2016, mas ainda bem, porque se a gente tivesse um dado de 2020, com certeza isso ainda seria maior, porque o comportamento sedentário tem ganhado muito espaço. É o aspecto mais citado como um possível fator de risco que pode comprometer a saúde das pessoas, ou as pessoas ficam fazendo uma analogia ao efeito do comportamento sedentário como se fosse o tabagismo. Mais para frente eu vou comentar que isso não é muito bom para a nossa área. Então vejam que, de fato, o comportamento sedentário tem ganhado bastante notoriedade. Então vamos agora para o nosso terceiro momento, que é, se a gente pensar particularmente na população jovem, né, uma das primeiras coisas a gente tentar ter uma ideia é o quanto os jovens têm ficado em comportamento sedentário, né? População jovem, o quanto que ela fica. Então, aqui dois comentários. Primeiro, que por ser um tema relativamente recente, que ainda carece de bastante pesquisa, nós não sabemos ainda qual é o limiar de tempo por dia que as pessoas devem ficar em comportamento sedentário.
Aí vocês podem me dizer, ah, mas não diz lá que tem que limitar 2 horas. Não, ali são 2 horas para tempo de tela. Aqui nós estamos falando de comportamento sedentário total, todos os comportamentos que a gente fica. E aí vejam que isso aqui é um resultado obtido a partir de medida do acelerômetro, que é um dispositivo eletrônico que se propõe a medir comportamento sedentário, que é o tempo que as pessoas ficam sentadas ao longo de todo o dia, né? E aí, o que é que chama a atenção aqui? 2 coisas chamam a atenção e é importante a gente debater. A primeira delas é que se a gente passar o olho aí na horizontal, né, vocês vão ver que a gente tem aí quase 50, 60, dependendo do estudo, 70% de jovens, crianças e adolescentes que estão excessivamente em comportamento sedentário. Aí vocês podem me perguntar, ô Cazuza, mas qual é o limite aí para ser caracterizado? A resposta que eu digo para vocês é o mais variado possível, que a gente não tem. Mas já mostra que tem bastante jovem, uma proporção muito elevada em tempo excessivo em comportamento sedentário. Mas aí eu quero fazer uma crítica, não posso passar batido. Olhem para o canto do slide aqui, onde tem os pontos de corte, né? O que é o ponto de corte? É o valor no acelerômetro, em CAUTS, que é a contagem de movimentos, onde vai dizer que a partir daquilo ali a pessoa está em comportamento sedentário. Olha onde eu botei as 2 flechinhas, né? No quadradinho aqui e no mais. Vejam, nesse mais aqui, os autores usaram 50 CAUTs para definir como sendo comportamento sedentário. O CAUT é uma contagem de aceleração de movimento. Quanto mais eu me mexo, mais contagem de movimento. Só que esse outro autor aqui, esses outros autores aqui, usaram 800 CAUTs. Então, olha que diferença. Um propõe 50, o outro propõe 800. E parece que a gente está falando de 2 coisas diferentes, né? Não, nós estamos falando de comportamento sedentário. Então, esse é um aspecto que a gente ainda precisa avançar muito. Chegar num ponto de definir com maior precisão o que de fato representa comportamento sedentário para a gente e o que é excesso e nos diferentes tipos de instrumento, tá? Mas uma coisa é fato, na verdade, eu nem me preocupo muito com isso. Porque se ainda de forma relativamente atabalhoada, a gente já consegue perceber, com falta de consenso, que tem muito jovem em comportamento sedentário, já é um grande indicador de risco. Então, o que a gente sabe hoje? Que, em média, né, os jovens, as crianças e adolescentes, elas têm despendido aí, na faixa de 8 a 10 horas do seu dia acordado em comportamento sedentário. É muita coisa. É muita coisa, né? Imagine, metade de um dia, quase, a pessoa fica em alguma atividade que é sentada. Veja o quanto ela deixou de se mexer. E aí a gente fica tão preocupado, né? Faça 60 minutos, façam 150, moderada, vigorosa. Eu, na verdade, me preocupo mais assim, se mexam mais. E cada vez mais a gente se mexe menos, porque a gente vem incorporando muito mais comportamento sedentário no dia a dia. Isso termina, além dos problemas em si do comportamento sedentário, termina trazendo problemas, porque termina reduzindo o nosso nível de prática também. E, bom, então vamos para o bloco meio final. Se vocês, obviamente, muitos de vocês já devem ter lido bastante sobre comportamento sedentário, efeitos sobre a saúde, e olha quantos problemas de saúde hoje a gente tem ligado a comportamento sedentário, né? São vários. Óbvio que o nosso nível de evidência, o nível de pesquisa e a qualidade ainda não são em alto nível para todos esses problemas, mas nós já temos muitos indicadores sendo ligados ao tempo excessivo de tela. Um dado interessante, né? Curiosidade. Eu tenho um colega na oftalmologia que recentemente ele me revelou um dado de um estudo que ele anda fazendo com vários países no mundo. Há 20 anos atrás, 2 em cada 3 pessoas que tinham miopia e astigmatismo eram decorrentes de ter isso na família. Os dados que ele tem coletado hoje têm mostrado o contrário. 7 a cada 8 casos de miopia e astigmatismo, não há relato nenhum na família. E o que as pessoas eles estão mostrando é que a luminosidade desses dispositivos de tela tem contribuído bastante para o comprometimento da nossa acuidade visual e da função visual. Então, veja, uma coisa que talvez muita gente nem se preocupasse muito, né?
sem falar nos outros problemas de ordem emocional, psicoemocional, etc. e tal. Mas qual é a questão? A gente tem isso muito esclarecido na população adulta. E a gente tem menos estudos e menos evidência de qualidade na população de crianças e adolescentes. E aí, um parênteses rápido sobre esse debate, né? Eu tenho ouvido e visto com grande frequência algumas pessoas quererem estabelecer uma discussão. Então, em função disso, o sedentarismo é o novo tabagismo? Eu queria dizer assim, eu acho que esse tipo de analogia não ajuda a área, não ajuda o debate. O que está em jogo aqui não é se o sedentarismo é o novo tabagismo. O que está em jogo aqui é se o sedentarismo pode implicar em aspectos negativos para a saúde, pensando saúde no conceito mais amplo, tá? E não só no aspecto biológico. Então, essa analogia não é boa, porque a gente começa a identificar que talvez não tenha ainda algumas evidências para suportar isso, e a gente começa a imaginar que talvez comportamento sedentário não é tudo isso. Primeiro. Segundo, se a gente pensar no tabagismo, a coisa mais que a gente vincula ao tabagismo é morte e câncer. Tem outros problemas também, mas morte e câncer talvez os mais frequentes. Mas quando eu olho para o comportamento sedentário, tem muitas coisas no comportamento sedentário que podem trazer aspectos negativos para a saúde, que vão além do aspecto biológico ou morrer. E aí eu acho que essa analogia ela não é boa. Então, eu acho que o debate tem que ser: ficar muito tempo em comportamento sedentário pode trazer algum problema para a saúde? Quais? E a partir de que ponto? Né? A partir de que volume? A partir de que frequência? Então, é isso que a gente precisa estudar e trabalhar mais sobre isso. E aí, particularmente na população jovem, a gente também tem observado que as pessoas têm feito a mesma analogia. Olha, há indícios de que o comportamento sedentário seria também um fator de risco para a saúde dos jovens. Essa é a questão, né, que tem sido feita. Né? E aí vamos falar um pouco sobre isso e eu vou instigar aí as reflexões futuras. Então, para a gente falar disso, a primeira coisa que a gente tem que pensar de forma pelo menos mais genérica é: muito bem, o que é que eu tenho de medida de comportamento sedentário que pode ter a ver com efeito na saúde do jovem? Então, veja, a gente pode medir comportamento sedentário com algum instrumento subjetivo, questionário, diário, recordatório, e pode também ou medir com um instrumento objetivo, acelerômetro, inclinômetro, observação do comportamento, né, com câmera, observação direta. Independentemente disso aí, com algumas variações de um instrumento para o outro, o que a gente tem ao final? O que a gente vai ter é o tipo de comportamento que a pessoa ficou, quanto tempo, quantas horas, quantos dias, com que frequência, quanto tempo num determinado período do ano, na vida, né? Quais comportamentos ficou, com que frequência ficou, se ficou com muito tempo ou fica em tempos curtos, fica muito tempo, mas em blocos menores. Então, é importante a gente refletir assim, para a gente saber que há várias possibilidades de operacionalizar o comportamento sedentário e que a gente tem que entender que é possível que cada aspecto desse tenha uma particularidade com saúde. E aí é para provocar. Vejam, talvez vocês, nos eventos que já tenham ido, quando olham para um slide falando de sedentarismo, o que mais a gente vê é uma foto de uma pessoa na frente da televisão, que, óbvio, estaria em comportamento sedentário. Mas o que deveria chamar a atenção é o quanto se colocam outros elementos. Por exemplo, comida. Aí eu faço uma provocação. Será que a gente ainda não precisa avançar no sentido que, às vezes, a gente diz que está medindo o comportamento sedentário, aí mede quantas horas ficou, mas será que a gente não está esquecendo de medir que atividade ou que ação nós estamos executando enquanto estamos naquele comportamento sedentário? Então, o que seria mais nocivo nessa foto dessa jovem aqui? É o quanto tempo ela está sentada e está gastando menos energia, ou que ela está comendo, ou que ela está assistindo na televisão, um filme, ou uma minissérie, ou um documentário sobre comportamentos violentos, agressividade, uso de armas. Para provocá-los. E essa senhorita ou essa senhora, não sei como ela gostaria de ser chamada, ela está em comportamento sedentário.
Se ela ficasse 6 horas fazendo esse tipo de atividade, ela diria que ficou 6 horas sentada, 5 horas sentada. O acelerômetro diria também que ela ficou sentada. O inclinômetro também diria que ela ficou sentada. Todo dia, 5 horas fazendo meditação, fazendo esse tipo de prática, será que seria ruim para a saúde? Sobretudo do ponto de vista mental, psicoemocional? Com certeza não. Então veja como é sutil essa relação. Estar em comportamento sedentário e como é que a gente imagina o efeito disso para a saúde. Então a gente precisa ter um pouco mais de zelo, um pouco mais de criticidade. Como é que a gente olha para o comportamento sedentário? A gente olha olhando no sentido de ver tempo sentado, ou a gente também precisa olhar tempo sentado atrelado ao que se está fazendo naquela ação e se ela tem uma relação específica com o aspecto de saúde. Então, a gente precisa avançar bastante nessa reflexão. Não se preocupem, eu não vou falar desse emaranhado, maluco, mas é só para mostrar para vocês de uma coisa que eu venho construindo. Me permitam voltar. Tem muito a ver com isso aqui. Então, eu estou começando a construir uma linha de raciocínio de mecanismos. A gente precisa construir um aporte, um modelo teórico que comece a mostrar para as pessoas quais são os caminhos e os mecanismos pelos quais ficar em comportamento sedentário e nas atividades que eu desenvolvo enquanto estou em comportamento sedentário, qual é a lógica para elas poderem acometer a nossa saúde. Então, a gente tem várias lógicas, né? Eu posso adotar a lógica que um caminho talvez seja este caminho aqui, ó, de que eu fico muito tempo parado, isso promove imobilização, né, muscular e tem efeito sobre a produção, sensibilidade à insulina, etc. E tal. Não, eu fico muito tempo parado, em estado hipocinético, diminui a atividade elétrica do músculo, diminui a atividade da lipase lipoproteica, que é responsável pelo metabolismo das gorduras, e aí eu tenho todo um conjunto de problemas inerentes à dislipidemia, concentrações de glicose e vários problemas de saúde. Não, é um problema que eu fico muito tempo sentado, diminui minha atividade física, diminui o gasto energético e tem efeito nas outras coisas. Não, é porque eu fico muito tempo sentado, quando estou em alguns comportamentos sedentários, eu consumo alimentos menos saudáveis, eu durmo menos, o efeito da iluminação. Então, veja, é preciso a gente estabelecer os caminhos, as rotas teóricas, como que elas se interrelacionam e como isso tem a ver com o comportamento sedentário e, além disso, fazer isso em diferentes grupos populacionais. Talvez essa lógica aqui não se aplique para o idoso, ou se aplique para o idoso, mas não se aplique para a criança e adolescente. Então, é preciso botar teoria nessa reflexão que a gente anda fazendo com o comportamento sedentário. E aí, permitam-me repetir rapidamente. E essas relações que vocês estão vendo, elas também podem variar, dependendo do tipo de comportamento, da frequência, do volume, da combinação dos comportamentos, ou seja, do que eu meço em termos de comportamento sedentário. Tá? E aí, para a gente caminhar aí para o bloco final, então, o que a gente sabe hoje do ponto de vista do efeito do comportamento sedentário na saúde da população jovem? Então, eu primeiro vou falar um pouco sobre aspectos de ordem mais biológica e depois a gente termina com aspectos de ordem mais comportamental, tá? Então, eu fiz aí uma busca de revisões para poder a gente ver em que cenário nós estamos do ponto de vista das evidências. Então, um dos caminhos que a gente pode acreditar que comportamento sedentário é ruim para a população jovem é porque, de fato, ele pode contribuir para menos atividade física. E isso é verdade, ó. Se vocês olharem aqui, ó, seja para o comportamento total ou para alguns comportamentos específicos, de fato, quem fica muito mais tempo em comportamento sedentário termina tendo uma redução no tempo de atividade moderada vigorosa, que não é tão grande assim, mas já é uma contribuição, tá? Isso independe se é crianças, né, mais jovens ou mais velhas, muito embora seja mais forte nas mais jovens, tem uma explicação para isso, elas dependem da família, da autorização ou da família para poderem praticar atividade física, e se não tem oportunidade, tem restrição, termina se envolvendo mais com comportamento sedentário, menos atividade física. Então, de fato, ficar mais tempo em comportamento sedentário termina diminuindo o nosso nível de prática, e os estudos têm mostrado isso, ó, quer seja ele estudos de melhor ou pior qualidade metodológicas, né? E se o estudo é transversal ou longitudinal.
Mas se vocês forem atentos, vocês vão ver que os efeitos, né, eles são baixos. Ó. Olha a classificação aqui, ó. Pequeno, médio e baixo. Todos não passam não chegam nem a 20. Então, a gente pode concluir, tem efeito? Tem. O comportamento sedentário termina reduzindo a atividade física da população jovem. Mas é muito grande? Não, é pequeno. Mas eu não esperava que fosse tão grande assim. Olha essa figura. Vamos deslocando o olhar da barra azul da esquerda para a direita, do primeiro quartil para o quarto quartil. Vejam que está aumentando, né, o tempo em comportamento sedentário. Óbvio, sai de 6 horas até para 10 horas por dia. E vejam que na barrinha laranja, que é a atividade leve, é a que mais sofre as consequências. E veja que na cinza, que é a moderada a vigorosa, quase não se mexe. É a explicação que eu estou dando para o que vocês viram antes. Então, o comportamento sedentário tem efeito na atividade física? Tem, mas muito mais na atividade leve. E a gente tem dado pouca atenção para a atividade leve. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que essas crianças e os jovens estão se mexendo menos por ocupação mais em comportamento sedentário e com pequeno efeito na atividade moderada vigorosa, mas com grande efeito na atividade leve, que também é importante para a saúde. Então, reduzir comportamento sedentário vai ter muito mais efeito em aumentar a movimentação diária, que é muito importante para a saúde, e também colabora um pouco para tentar reverter essa questão de aumentar a atividade moderada vigorosa. Mas há um outro mecanismo importante. Quando eu estou em alguns comportamentos sedentários, é isso que eu quero alertar, isso termina estimulando a adoção de outros comportamentos paralelos que têm efeito na saúde. Olha esse. A linha X aí no horizonte de vocês é horas em comportamento sedentário. E na vertical aí, no Y, é uma razão de prevalência. O quão mais provável é. Olha o que uma pessoa ter um determinado comportamento ou fator conforme ela está ficando mais ou menos exposta. Olha o que está acontecendo. Quanto mais tempo elas ficam em comportamento sedentário por dia, né, horas por dia, aqui, televisão, computador, videogame, telas em geral, olha a chance delas consumirem alimentos ultraprocessados. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu tenho visto muitos estudos dizendo que não tem relação nenhuma entre comportamento sedentário e mau hábito alimentar. Está errado. Não tem quando a gente usa o indicador de consumo alimentar errado para essa população. Nos nossos estudos aqui, a gente ficou insistindo muito tempo em trabalhar com indicadores clássicos de nutrição. Fruta, verduras, papapá. Quando a gente começou a trabalhar com ultraprocessados, guloseimas, a relação é muito forte em mais tempo sedentário, pior padrão alimentar, sobretudo nesses indicadores de mais risco para alimentação não saudável. Então, outra contribuição ruim do comportamento sedentário para a população jovem. E aí, por penúltimo nessa rodada aí, é que a gente tem que assumir. Veja, se eu sou jovem, criancinha ou um adolescente lá, eu estou começando a estabelecer algumas ideias, né, algumas preferências. Então, se eu começo a botar muita preferência que na minha vida o que faz parte são atividades sedentárias, sobretudo quando eu estou no lazer, é óbvio que quando eu me tornar um adulto, eu vou procurar, né, muito mais as preferências de lazer passivo, comportamento sedentário, do que me envolver com alguma atividade de lazer mais ativa. Então, olha o que acontece nas pessoas que eram, né, quando jovens, ficavam muito tempo em comportamento sedentário, a tendência é que elas repitam esse comportamento na idade adulta. Né? Os mecanismos são os mais diversos, não daria tempo para a gente explicar todos aqui, mas tem a ideia de conceito, de preferência, de formar uma ideia sobre o que é possível, de ter essa ideia de substituição por atividades lá no passado e de diminuir as oportunidades de criar experiências mais positivas, então são as mais diversas. E aí, o que a gente, olhando, né, esse cenário, o que a gente tem hoje de conhecimento sobre o efeito do comportamento sedentário para alguns marcadores mais biológicos na população jovem, né? Então, eu procurei reunir aí os principais estudos nessa área e vocês vão ver que eu vou passar mais rápido agora. Não é por causa do tempo, é porque vocês vão entender por quê. Então, veja, nesse estudo aqui, a ideia é ficar muito tempo sentado ou ir muito tempo em comportamento sedentário tem algum problema para a saúde da população jovem? Aí, se vocês olharem aqui, ó,
Os níveis de evidência normalmente são classificados de 1 a 3. Os níveis 1 são aquelas evidências de melhor qualidade, mais consistentes, com estudos mais bem realizados. Então, veja que, quando a gente vai atrás de saber se comportamento sedentário tem alguma relação negativa ou compromete algum aspecto de saúde na população jovem, o que a gente parece que tem de melhor qualidade é algum efeito para aumentar a quantidade de gordura corporal. Para os demais fatores, a evidência aparece, mas é extremamente ruim. E aí eu fiz de propósito, primeiro apresentando esse estudo, que é um dos mais antigos, é um dos primeiros. Então a gente já tem uma ideia, olha, de fato, ficar sentado, o comportamento sedentário parece ter um efeito aí para os aspectos de ordem de adiposidade, aumenta a adiposidade, pode comprometer aspectos de ordem de autoestima, desempenho escolar, com algum grau de evidência, né? Muito bem, se a gente avançar, os estudos mais recentes são estudos com desenho mais bem realizado, com uma instrumentação de melhor qualidade. E aí, o que é que eles mostram para a gente? Será que se eu ficar muito tempo em comportamento sedentário, isso contribui para aumentar a pressão, gordura, lipídios, ou um conjunto de fatores de risco cardiometabólico? Olha que tristeza, tudo zero. Ou seja, a maioria dos estudos mostram uma ausência de associação, sugerindo para a gente aí que para essa população ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo em comportamento sedentário parece não ter muito efeito em alterar esses marcadores de ordem biológica. Bom, mas será que isso não tem a ver com o fato de que esses estudos são muito transversais? Ainda era o começo de tudo. Será que se a gente acrescentar mais estudos longitudinais, de melhor qualidade, a gente avança nisso aí? Então, vamos ver. A tristeza aumenta mais ainda. Olha quanto zero, olha quanto interrogação. IMC, cintura e quadril, LDL, HDL, triglicérides, glicose, pressão, capacidade cardiorrespiratória, asma, síndrome metabólica, televisão, computador, tempo total, videogame, tempo de comportamento sedentário, semana, final de semana, associação nula. Aqui aparece um bom e sugestivo efeito de que muito tempo de televisão parece estar associado a um incremento da quantidade de gordura corporal, repetindo o mesmo achado do estudo anterior. Para os demais indicadores, a associação nula. Vamos seguir. E aí a questão é, mas será que isso não tem a ver, essa ausência de associação, porque não está sendo ajustado pelo consumo alimentar? Isso pode estar confundindo? Olha, a mesma coisa. Mesmo depois que os estudos ajustam para o que os jovens consomem e pelo tempo de prática de atividade física, indicam um efeito nulo e consistência extremamente baixa para sustentar a ideia de que ficar mais tempo em comportamento sedentário está ligado à alteração de pressão, dislipidemia, glicose, etc., na população jovem. A única coisa que consegue se sustentar é contribuir para o aumento da quantidade de gordura corporal. E que eu já quero antecipar que, com certeza, isso tem muito a ver com o padrão alimentar, o qual não está sendo muito bem estudado. E aí vai se repetindo. Essa, talvez, esse, com certeza, é um dos melhores estudos de revisão nessa área, porque é recente e conseguiu capturar aí os estudos de melhor qualidade. Então, vocês vão ver associação nula para praticamente tudo, mas se mantém a associação dos indicadores de tela ou televisão com a maior contribuição para aumento da gordura corporal. Mas vejam, ó, que a frequência de estudos mostrando a associação mais positiva é sempre maior em estudo transversal do que em estudo longitudinal. O que mostra que há uma certa evidência indicando que pode colaborar, mas eu acho que a gente precisa refinar bastante o estudo dessas relações com alguns fatores de confusão, como maturação, consumo alimentar, etc. Então, aqui a gente pode passar, tá bem? E aí, relativamente, não é recente, mas uma publicação aqui, né, com pesquisadores brasileiros, né? E eu fiz questão de mostrar aqui, porque termina que nessas revisões aqui, ó, a gente fica de fora, porque é estudo em inglês, revista de alto nível, termina que os estudos publicados mais no Brasil nos deixam de fora. E aí eu fiz questão de mostrar esse documento aqui, que é uma revisão sistemática de pesquisadores brasileiros que incluíram estudos publicados também no Brasil em revistas de menor impacto. Qual é o achado?
A mesma coisa. Comportamento sedentário, particularmente tela, está relacionado a uma alteração na quantidade de gordura corporal, mas não tem associação nenhuma com pressão, dislipidemia, etc, etc, etc. Tá? E aí vamos encaminhando. Vocês poderiam me perguntar, mas olha, por que na população adulta a gente tem resultados mais consistentes, mostrando mais risco, e na população jovem praticamente nulo? Então já podemos dizer para os jovens que eles podem ficar sentados e que não tem efeito nenhum. Não, calma, precisamos de estudo de mais qualidade, mas parece que estamos caminhando um pouco para isso. Quais são as explicações que eu teria para a gente refletir? Veja, quando a gente olha para o comportamento sedentário do jovem, vocês vão perceber que ele tende a ser muito aqui, ó, nessa faixa C. Apesar deles ficarem muito tempo sentados, eles fazem isso com muitas quebras, não param quietos. Diferentemente do adulto, o tempo é muito mais prolongado. Então, talvez esse tempo, muito tempo sentado, mas muito quebrado, contribui, né, para quebrar os efeitos que o comportamento sedentário pode ter, que é os chamados breaks. A gente um dia pode conversar mais sobre isso. Isso pode aumentar o gasto energético total, pode aumentar o tempo de atividade leve, que aumentaria, obviamente, o gasto energético total, deixando o metabolismo basal mais ativo e ajudaria a controlar melhor aqueles marcadores. A gente não pode esquecer também que é uma população jovem, talvez o menos tempo de exposição de vida, né, ao comportamento sedentário. Pode ser uma explicação para essas ausências de associação. Temos que considerar também o efeito da maturação, crescimento, desenvolvimento. Eles vão andando na idade e essas variáveis vão mudando. Então, fica difícil a gente avaliar o quanto que é efeito ali do comportamento sedentário, o quanto que deixa de ser. Então, a gente também precisa pensar outras estratégias de como corrigir esses problemas do efeito da maturação. E não é medindo maturação, não vai resolver, tem que buscar outra estratégia, mas é uma das prováveis explicações. E uma última, eu volto aqui nesse slide, mas quero antecipar esse. Um outro fator que a gente não pode deixar de tocar no assunto é que a gente precisa saber se a gente não está medindo errado. Será que a gente não está usando instrumentos que medem comportamento? A gente acha que mede comportamento sedentário, mas na verdade está medindo uma outra coisa? Veja essa projeção. É uma comparação da medida de comportamento sedentário com o ActGraph, né, o acelerômetro GT3X da ActGraph, com o ActPal, que é um dispositivo essencialmente criado para monitorar comportamento sedentário. Olha, quando eu olho para o da ActGraph, ele está superestimando o tempo que eu fico em comportamento sedentário. Quando eu olho para o ActHeart, ele está dizendo que é menos do que eu fico. Então, e esses instrumentos a gente usa bastante para medir comportamento sedentário. Então, talvez, com certeza, a gente vai precisar melhorar, né, essa ideia de medir comportamento sedentário. Talvez a gente está medindo errado, acabe impactando aí nas associações. Mas deixa eu voltar aqui rapidinho, porque esse é um estudo simples, nosso, e que ajuda muito. Olha como que é o comportamento sedentário dos jovens. Bastante tempo por dia, né, em comportamento sedentário. Mas olha até quanto tempo é o comportamento sedentário dele. Não passa de 4 minutos, em quase 80% das vezes. Então, é como se eles ficassem muito tempo, mas muito tempo curto. Então, eu acho que talvez esse seja um dos mecanismos de proteção associado a todos os outros fatores que eu comentei para justificar a ausência de problemas que a gente tem encontrado aí nessa população. E para a gente terminar, aí sim eu quero fazer um alerta do que hoje eu diria, né, apesar de ser uma área ainda muito verde, eu quero fazer um alerta que talvez eu diria que seria o aspecto que eu teria mais preocupação com o comportamento sedentário quando eu penso em jovens, né? É olhar para o comportamento sedentário como um elemento que pode trazer problemas de ordem psicoemocional, social, de desempenho acadêmico, aspectos de ordem afetiva, né? E quem estuda isso, eu tenho vários colegas que estudam isso, têm ficado apavorados com a quantidade de problemas inerentes, né, a essas dependências das tecnologias inerentes aos comportamentos sedentários, né? Beira a uma dependência química. E a gente cada vez mais tem observado que a população jovem tem se reconhecido no uso dessas mídias, no uso dessas redes sociais, criando mundos completamente inexistentes, fictícios, idealizadores, difíceis de serem alcançados. Isso tem gerado muito problema de ansiedade, estresse, depressão, suicídio,
baixa autoestima, baixo desempenho escolar e vários outros problemas aí que a gente tem identificado bastante. Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa pensar bastante e investigar o quanto que o uso dos comportamentos sedentários e das atividades inerentes a ele pode trazer de efeito para a saúde mental. E aí, vejam, se o que a gente não encontra de muito efeito para o aspecto biológico, olha o que a literatura tem nos mostrado aqui. Quanto mais tempo eu fico em comportamento sedentário, maior o risco de eu ter algum problema de nível médio ou alto relacionado a distúrbio de ordem psicoemocional. Estresse, ansiedade, depressão, baixa autoestima, pensamentos suicidas, etc. E tal. E isso se repete em várias outras revisões. Olha como é diferente. Olha como a associação é consistente, né, para quase todos, mostrando que quem fica mais em comportamento sedentário é mais propenso a relatar baixa autoestima, menor qualidade de vida, déficit de atenção, distúrbio alimentar. Então, essa é uma coisa que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção e focar mais na população jovem e não olhar apenas pelo lado do aspecto biológico, né? E aí, por fim, para a gente encerrar essa conversa de agora, e depois vocês podem fazer questões, eu queria alertar para uma coisa. As pessoas me fazem muitas perguntas, né, todo dia. Ah, tem tudo isso, então diz aí para a gente quanto tempo que a pessoa tem que ficar sentada, ou a partir de que tempo isso é ruim para a saúde. Olha, as pessoas têm tentado fazer isso, viu, para a população adulta, mas no sentido de identificar isso como um limiar para proteger de morbidade e mortalidade. Eu diria que isso não cola para a população jovem, né? Eu acho que não é muito isso de ficar preocupado em encontrar um tempo limite. Até porque eu quero dizer para vocês que talvez esse tempo limite ele talvez nem exista. Ou se ele existir, ele vai ser específico para cada problema de saúde. Por exemplo, está lá na recomendação que a gente deve limitar 2 horas o tempo de televisão por dia, não é? Televisão, computador e games. Vamos fazer uma brincadeira. O futebol é uma coisa que para quem gosta, é bacana de se assistir. Então, quer dizer que eu não vou poder mais nem assistir uma partida de futebol pela televisão. Porque se ela chegar na prorrogação ou for aos pênaltis, isso vai causar risco para a minha saúde. Então, quer dizer que se eu ficar 2 horas lendo um livro que eu gosto, que eu adoro, que me dá prazer, eu devo evitar isso que é ruim para a saúde. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco como é que a gente vai se relacionar com essa ideia de buscar essa dose, que parece uma coisa insana da parte de muita gente. Eu acho que a gente tem que pensar numa outra abordagem, que é a abordagem do dia inteiro. Se a gente pensar que a gente tem 24 horas num dia, a gente vai dividir o nosso dia em várias ações. Dormir, fazer atividade física ou estar em comportamento sedentário. E aí, imagine quão louca vai ficar a população. É uma recomendação de sono, eu tenho que dormir 8 horas. Eu tenho que ficar até X horas em comportamento sedentário. Eu tenho que fazer tantas horas de atividade física. A vida nossa vai ter que ser um cronômetro. Plim, 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 plim. Levanta que você já estourou o tempo de comportamento sedentário. Plim, plim, plim. Corre para dormir. Plim. Corre para fazer atividade física. E a gente sabe que na prática o que acontece é que numa mesma pessoa e de uma pessoa para outra, e na mesma pessoa, entre os dias da semana, a gente é um jogo de esquerda e direita, aí, de deslocamento. Ora, dias a gente dorme mais, ora, dia a gente dorme menos. E o que a gente tem que dizer para as pessoas é que elas precisam equilibrar esses componentes. Olha, procura dormir bem, procura fazer alguma atividade, tenta restringir comportamento sedentário, aumenta a tua atividade leve, e vai ser assim, um dia mais, outro dia menos, para a gente ter um conceito mais de totalidade. Porque essas coisas, elas estão interrelacionadas e elas também sofrem influência de outros fatores que às vezes a gente também não tem muito controle, né? Então eu acho muito complicado a gente ficar muito obcecado com uma determinação de horas de comportamento sedentário, até porque, como eu mostrei, não existe uma recomendação única de horas para todos os comportamentos, porque eles se relacionam de forma diferente. Então, talvez, eu acho que é mais salutar darmos a abordagem do ciclo do dia, de composição do dia, de orientação para as pessoas brincarem com o estilo de vida
e distribuírem isso da melhor forma possível. Porque aí a gente pode brincar aqui, ó. 8 horas, não é o que eu tenho que dormir 8 horas, mas tem dia que eu dormir 6. E nesse dia eu posso fazer 15 horas de comportamento sedentário e quase não fazer atividade leve, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar um pouco mais essas composições, porque elas se relacionam de maneira diferente aí com os aspectos de saúde, tá? E aí, para encerrar, só para quem tiver interesse, quiser saber mais, quiser vir estudar aqui comigo, quiser passar um tempo, quiser fazer estudos à distância, nós temos um estudo, né, talvez o único, um dos poucos no Brasil, que desde 2014 vem estudando as implicações e os efeitos do comportamento sedentário na população jovem, né? São quase 2.000 jovens acompanhados desde 2014. A gente já tem dados preliminares, né, longitudinais, e vejam, nenhuma associação de comportamento sedentário com aspecto biológico. Mas olha, os comportamentos sedentários estão mostrando serem mais nocivos na qualidade de vida, na autoestima, no bem-estar, percepção de qualidade de vida nos seus mais diversos domínios, padrão alimentar extremamente ruim com o consumo de ultraprocessados, alteração na qualidade do sono. Então, vejam que é uma relação bem particular nesse grupo, tá? E aí, por fim, uma sugestão. A gente precisa entrar no eixo. Isso é uma coisa nova, relativamente nova, esse jeito de pensar comportamento sedentário. E eu acho que a gente precisa estabelecer uma agenda de pesquisa e um ordenamento, que é continuar avançando nos conceitos, fazendo estudos sobre níveis de comportamento sedentário e o comportamento disso no tempo, e quem são os grupos menos sedentários, mais sedentários, identificar fatores que levam ou determinam o comportamento sedentário, avançar na qualidade da mensuração. A gente tem medido de qualquer jeito, pega lá 2, 3 questões de tempo de televisão, acha que está abafando, isso não é bom. Estudar mais intervenções, efeitos de intervenção para reduzir comportamento sedentário, analisar os diferentes marcadores de comportamento sedentário com aspecto de saúde e tentar, de forma muito cautelosa, ir estabelecendo essas relações de dose e resposta para exposição e comportamento sedentário e marcador de saúde na população jovem. Sempre com o princípio que a gente precisa estabelecer um modelo teórico que suporte essas ideias que a gente está construindo o tempo. Por fim, eu sei que já estamos avançados, mas eu sempre gosto de terminar as minhas falas fazendo um apelo para destacar a importância da gente não ser parceiro de indicadores tão perversos, tão deploráveis num país que ainda está suportado no trabalho infantil, está suportado na homofobia, está suportado no racismo, na violência contra a mulher, no desvio de verba pública e com consequências gravíssimas para acentuar cada vez mais a pobreza e a miserabilidade e a violência nos mais diversos setores. Parece uma coisa simples esses números que a gente está vendo aí, esses telefones, mas não é simples. Eu digo para vocês por experiência muito próxima de familiares, uma denúncia simples pode salvar a vida e pode mudar a vida de muita gente. Eu tenho um princípio que é sempre assim, eu não consigo acreditar que a gente consegue fazer justiça no silêncio. Não tem justiça no silêncio. Então, denunciem e não sejam coniventes com essas várias práticas deploráveis que assolam o mundo, mas assolam o nosso país, para além dos outros problemas que nós já temos. E eu quero terminar agradecendo ao CDB e a todos vocês que estiveram nessa tarde aqui, para a gente trocar um pouco de ideias e a gente poder aprender na coletividade, trocar experiências sobre esse assunto. E encerro também agradecendo e reforçando meus votos de admiração pela professora Fabiana e por estar nessa tarde de hoje aqui conversando sobre esse tema que me deixa bastante emocionado e motivado para continuar estudando. Então, olha, para todos vocês aí, obrigado demais pela paciência e fico à disposição para a gente conversar agora ou por e-mail, em qualquer outro canal. Eu vou voltar aqui meu e-mail, quem quiser fazer contato, estou ao pleno dispor de vocês. Então, muito obrigado pela generosidade de vocês me ouvirem nessa tarde de hoje. Obrigada, Cazuza, pela fala tão brilhante que deixa, que tenho certeza que todos nós tão inspirados e, ao mesmo tempo,
em frente ao desafio que a gente tem pela frente, né? Principalmente quando a gente pensa em crianças e adolescentes. E nesse momento, o que o futuro próximo vai trazer, e me preocupa muito a questão da saúde mental relacionada a isso também. Nós temos algumas perguntas aqui. Como está seu relógio? A gente pode... Pode. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela para facilitar a nossa comunicação e a gente consegue se ver melhor. Então, podem fazer as questões que quiserem, da forma que vocês acharem melhor, pelo tempo que quiserem. Eu tenho algumas aqui anotadas. Você quer que eu faça em bloco de 2 perguntas ou prefere individual? Pode ser em bloco, não tem problema. Então, vamos lá. A primeira pergunta do Alexandre é: professor, você acha que hoje em dia romantizam o sedentarismo? E o professor Gildinei Alencar faz outra questão. Em meio às aulas remotas devido à pandemia, como o senhor enxerga a questão do comportamento sedentário das crianças e adolescentes? Acredita que isso pode afetar a saúde mental e física e, consequentemente, a capacidade de aprendizagem? Eu só não entendi a primeira, se o comportamento sedentário, aí no final eu não entendi. Por favor, Fábio, poderia repetir. A primeira pergunta, ele pergunta se hoje em dia, o Alexandre pergunta se hoje em dia romantizaram o sedentarismo. Se eu entendi o romantizar no sentido de que a gente achou que é legal, que é bacana, que é aceitável e faz adotar esses comportamentos, é como se eu tivesse alinhado com uma norma social, eu diria que sim. Eu diria que sim. E eu vou me usar como exemplo. Eu sofro, é uma brincadeira, óbvio, eu sofro bullying por não ser usuário de WhatsApp. As pessoas me chamam de ET, por que eu não uso? Então, veja, se é nesse sentido, sim. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito complexa da gente trabalhar, mas eu também tenho esperança de que nós vamos ter que dar um passo atrás e vamos ver que as relações humanas, o contato humano e as coisas de ordem presencial, as pessoas cada vez mais vão ver que isso é importante, tem efeito sobre a nossa saúde, e nós vamos dar um passo atrás e vamos tentar superar o uso excessivo de alguns desses comportamentos em alguns contextos. Eu ainda continuo sendo esperançoso, mas não é fácil, porque é uma norma social muito bem estabelecida e parece que beira o ridículo quando a gente se submete a não seguir essa lógica. Então, não é fácil. Mas eu ainda continuo achando que a gente consegue voltar um pouco atrás em alguns desses aspectos. Mas tem romantismo, sim, se é nesse sentido. Peço desculpas se eu não consegui encontrar a ideia central. Sobre os efeitos, veja, eu acho que eu já respondi pelo menos a umas 10 pesquisas sobre efeitos da Covid na saúde das pessoas. E em uma eu faço parte. E eu vou dizer que eu me neguei, nessa que eu faço parte, a fazer perguntas sobre o nível de atividade física e sedentarismo das pessoas. Eu disse, eu não participo se as perguntas forem apenas essas. Eu participo se as perguntas forem: essas pessoas sofreram mais violência doméstica? Essas pessoas se sentiram mais inseguras? As crianças de baixa renda passaram por mais insegurança alimentar? Elas sofreram mais agressão dos pais, sofreram mais violência de parentes, elas se sentiram menos inseguras por não estarem na presença dos colegas e não terem o apoio dos professores e alimentação na escola. Então, são várias outras questões que a gente precisa olhar no entorno do que pode estar direto e indiretamente ligado ao comportamento sedentário. E eu acho que a gente ainda nem viu o fundo do iceberg que vai aparecer em decorrência desses quase 8 meses que estamos em isolamento social e as consequências que isso vai trazer pelo nosso aumento exacerbado. Não o fato de estarmos sentados em si, do ponto de vista biológico, mas pelos efeitos
desse isolamento, desse distanciamento psicossocial. Veja como isso é verdade. Mesmo sob orientação de manter o distanciamento, as pessoas estão se aglomerando em bares, estão botando a vida, o próprio risco, porque perceberam que ficar só, se falar por esse mecanismo que a gente está falando hoje, gera uma lacuna enorme na vida da pessoa. Senão elas não estariam correndo para se juntarem. Então, talvez um legado, né, falar em legado num período desse é quase uma atrocidade, mas, né, talvez um legado disso aí seja as pessoas reverem um pouco o quanto essa automação que a gente tem dado e esse romantismo que a gente tem dado para o comportamento sedentário pode ser ruim para coisas que a gente não tem dado atenção, que é os aspectos de ordem psíquica, emocional e social. E não olhar apenas para o lado biológico. Nós somos muito biologicistas, tá? Essa é a verdade. E a gente precisa melhorar um pouco nesse sentido. Me permitam uma sugestão. Se tiverem tempo, assistam um podcast do Miguel Nicoleles. Ele não usou esses termos, sou eu que estou usando. Mas é mais ou menos assim. Os dispositivos eletroeletrônicos, né, aliados ao comportamento sedentário, eles estão nos deixando menos inteligentes. Eu não quero usar uma outra palavra, mas eles estão nos deixando menos inteligentes. E os estudos já estão mostrando o quanto isso vai trazer de consequências negativas para a capacidade cognitiva, social e emocional da humanidade. É que a gente não dá muita trela para os aspectos de ordem psicoemocional. A gente está muito preocupado com colesterol, índice de massa, pressão, e eu acho que a gente precisa mudar um pouco a abordagem, com todo o respeito a quem estuda isso. E aí entra a questão da promoção da cultura à saúde também, né? Sim. Porque quando eu fiquei pensando nisso quando você mostrou aquele último gráfico, e imagina, são tantas obrigações que se agora até a hora de sono e a hora e já é tanto estímulo para a gente ser mecanizado. Eu fiz uma palestra antes da pandemia que era essencialmente sobre breaks. O break nessa área é a interrupção do comportamento sedentário. É você levantar e pausar o comportamento sedentário. E eu falei mais de 1 hora sobre isso. E aí a esposa de um grande amigo meu me ligou dizendo que ela estava revoltada comigo. Porque esse meu amigo foi ao centro, comprou um relógio com 10 cronômetros. E a cada 2 horas que ele ficava sentado no trabalho, 3 horas, o cronômetro disparava para ele levantar 10 minutos. Porque eu falei para ele que na população adulta e idosa, interromper o comportamento sedentário parece estar ligado a alguns benefícios biológicos. E aí ele começou a botar isso na rotina de vida. Você vai ficar maluco, né? Então é bem isso que você está falando. Eu não acredito muito que a gente vai avançar muito com essa ideia de ficar procurando doses e ficar fazendo recomendações de doses para cada aspecto do comportamento sedentário. Eu acho que a gente tem que fazer uma abordagem mais da composição, da coletividade, do jeito de viver, do jeito de ser e de fazer o debate de aprender a viver com isso. Não podemos negar a tecnologia nem a disseminação à tecnologia, mas acho que a gente precisa aprender a conviver um pouco mais com ela. Eu acho que é uma questão de buscar a forma de se relacionar, eu acho que é uma saída. Muito bom. E aí o Marcelo Barreto, ele faz 2 perguntas. A primeira é, professor, como uma pessoa com comportamento sedentário deve iniciar um programa de atividade física? E depois ele faz outra questão. O comportamento sedentário dos adultos acaba influenciando o comportamento sedentário nas crianças? E se sim, como mudar isso? Como estimular os adultos para que eles estimulem as crianças? Tá, vamos responder a segunda. Obrigado pela pergunta. A segunda é mais fácil. Aí, enquanto eu vou respondendo a primeira, eu vou pensando na resposta. Na segunda, eu penso na resposta da primeira. Tá? Isso é uma estratégia. Não falem isso para ninguém. Vejam, há várias teorias do comportamento humano. A gente estuda muito pouco, né? Comportamento humano, psicologia da aprendizagem, psicologia social, etc. E tal. É deplorável isso dos nossos currículos. Então, uma das teorias diz que a gente aprende por modelação. Eu posso modelar o comportamento dos outros. E outra vai dizer também que o comportamento da população jovem é socialmente determinado.
Se eu pensar do ponto de vista da modelagem, e eu tenho uma filha que hoje já tem 16 anos, eu com certeza muitos dos comportamentos que eu adoto e como eu me comporto perante os temas, isso serve de modelagem para ela. Pode não determinar, mas vai gerar uma referência que vai servir também como uma contra-referência para ela. Então, as crianças, os adolescentes, eles aprendem por modelação do comportamento. Então, o jeito com que ele vê os outros fazerem, os mais próximos e aqueles que têm mais influência, terminam determinando esse jeito de querer ser assim também. Há também um outro mecanismo de influência que é o tal da determinação da modelagem social, da influência social. Então, eu posso, uma parte, ser por modelagem, o jeito de ser, outra parte, mas norma social. Então, eu posso determinar para minha filha que ela pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E eu modelo o comportamento social dela a partir de uma norma social também. Mas, ó, são mas apoio social. Então, se eu também dou apoio social para ela adotar ou deixar de adotar um comportamento, essa é a terceira forma, terceiro meio para fechar esse bloco de como a gente pode influenciar o comportamento dos nossos jovens ou das crianças. Por modelação, sendo por norma social e por dar apoio social. Então, se a gente pensar no professor de educação física, né, vamos tomar como exemplo o cara que dá aula na educação física escolar, ele pode ser uma referência para as crianças de um ser ativo, do gostar de praticar, do gostar do esporte, de gostar da atividade física, ou de comentar sobre as implicações do comportamento sedentário. Então, ele pode ser um modelo, como o pai pode ser, o tio, o irmão. Mas ele também pode ser um elemento de norma social. Ele pode dizer, olha, não façam isso, faça aquilo, não pode isso, pode aquilo. E ele também pode dar apoio. Então, esses três mecanismos eles são importantíssimos para determinar muitos comportamentos da população jovem, incluindo o comportamento sedentário. Vamos para a pergunta do quem é sedentário começar uma atividade física. Vamos pensar assim, olha, se a pessoa, por conceito, todos nós somos sedentários. Por conceito, todos nós somos. Por conceito, talvez nem todos nós sejamos inativos. Atualmente, eu sou sedentário, eu fico mais de 14 horas por dia sentado na frente do computador e eu não faço nada de atividade física moderada vigorosa há pelo menos uns 7, 8 meses. Deixei de jogar tênis, que é o que eu fazia. Tá? Então, eu sou um ser sedentário e inativo. Eu já estou contando os segundos para voltar a jogar o meu tênis. Então, eu vou deixar de ser inativo. Mas está muito difícil de eu deixar de ser sedentário. Então, os processos de envolvimento de uma pessoa numa atividade física, eles são próprios e não necessariamente vinculados e determinados pelos processos de ser sedentário. Então, o que essa pessoa tem que fazer é buscar compreender quem é ou quem são essas pessoas com as quais ela está trabalhando, que não faz atividade física, para tentar criar oportunidades, meios, formas de envolver a pessoa com uma prática de atividade física. Paralelamente a isso, está na nossa agenda de saúde, temos que fazer o debate de dialogar com a pessoa que, além de fazer atividade física, é interessante que ela, ao longo do dia, veja onde ela pode reduzir alguns comportamentos sedentários, incluindo interrupções, incluindo algumas movimentações, para que reduza o comportamento sedentário, aumente a atividade leve, mas a gente não pode esquecer desse debate da redução do comportamento sedentário para além de contar calorias. Senão a gente volta para a abordagem biologicista, para a abordagem do gasto energético, e a gente não pode continuar só nessa. Então tem que mostrar para a pessoa, vamos fazer, vamos tentar, vamos ser fisicamente ativos, mas vamos tentar ser menos sedentário. Porque não só vai melhorar o teu nível de prática, mas muitos comportamentos sedentários carregam com ele um monte de outras coisas negativas.
Porque senão a gente vai adotar a política do tipo. Eu vou dizer para o piloto de avião, olha como é legal isso. Eu vou dizer para o piloto de avião que vai fazer um voo Brasil, São Paulo, Nova York, 14, 15 horas de voo. Olhe, quando der de 2 em 2 horas, o senhor sai da cabine e vai ficar andando pelo... Não, é inerente à profissão. A gente tem pouca gerência nesse comportamento. Mas a gente pode trabalhar em outros momentos para as pessoas mudarem, sim, o comportamento sedentário. Ou o motorista do ônibus vai se levantar do ônibus, vai deixar o ônibus andando sozinho, porque comportamento sedentário mata. Não, né? Mas a gente pode fazer um debate de reduzir alguns tempos em comportamento sedentário no dia e, ao mesmo tempo, incluir prática. Então, são duas ações que se comunicam, mas que com demandas próprias. Ações para aumentar a prática de atividade física são umas, ações para reduzir comportamento sedentário outras, apesar de eles estarem interligados. Não posso querer tirar a pessoa do sedentarismo para depois ela ser ativa. Não. Esse plano ele não existe, até porque não é assim na vida. Bom, quando nós pensamos em curso, em reunião de colegiado, nesse tema, comportamento sedentário, e em tudo que esse tema nos permitiria, a nossa ideia é usar essa fala, essa palestra em algumas ações interdisciplinares no curso também. Eu sabia que eu não podia pensar em nome melhor e agora tenho certeza que o pessoal que está assistindo concorda comigo. Pela qualidade da fala, a gente podia ficar horas aqui conversando, a gente tem a restrição do tempo, mas o Cazuza deixou o e-mail dele, gente, e ainda abriu as portas para quem tiver interesse de estar lá estudando com ele, o que é uma oportunidade que a gente nem consegue descrever. Além de conhecer outras culturas, né? A riqueza é sempre muito ampla. Cazuza, obrigada de coração pelo compartilhar tudo isso com a gente. Quero reforçar, olha, o nosso programa tem mestrado e doutorado, eu oriento na educação física, oriento na saúde coletiva. Se quiserem fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, podem vir, e que a gente vai trocar bastante ideia. As portas estão abertas. Se quiserem mandar e-mail, qualquer comunicado aí, estou à disposição, tá? Eu que agradeço a vocês. Falar sobre esse tema, para mim, é ir ao playground. Perfeito. Obrigada, pessoal, que assistiu. E para quem não conseguir assistir, a gente vai jogar a palestra depois para o canal oficial da universidade. Tá, quero agradecer a presença de todos também, tá? Muito obrigado a vocês e boa noite aí para todos.